Olá, graça e paz. Oi, minha líder, graça e paz. Oba, chegou. Glória a Deus. Oi, tá me ouvindo bem? Tá tranquilo? A altura, né, do som. Dê um ok, por favor. Oba, tá bom. Obrigada, líder. Minha amiga Neia também, glória a Deus. Sejam bem-vindas, minhas irmãs, sejam bem-vindos, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar, para fazer reflexão da palavra do Senhor nesta noite, conjuntamente com os meus irmãos em Cristo e daqueles, que são simpatizantes do Senhor, estão aqui. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. O Senhor está no nosso meio. Glória a Deus por isso. Aleluias. Glórias ao Pai. Amém. Ô Tânia, seja bem-vinda, minha querida paz. Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos refletir aí sobre uma mensagem que Deus me colocou no meu coração. Perguntei, Senhor, o que eu vou falar? Ele me apresentou esse texto. Eu olhei e falei assim, meu Deus, Aí eu olhei, tentei fugir, mas caiu no mesmo, assim, de outra forma, mas era para trazer essa palavra. Eu acho que está na descrição do vídeo, eu tentei colocar aí, eu não sei se já está, o tema, da mensagem já está na descrição do vídeo, do tema de hoje. E nós vamos falar, o tema de hoje é Entenda a vida que Deus te dá através de Jesus. Glória a Deus. Deus me deu esse texto e me deu para esse título, Entenda a vida que Deus te dá através de Jesus. Glória a Deus por isso. E nós vamos falar sobre isso, falar de Jesus. Enquanto as irmãs estão chegando, eu vou colocar uma música, que é o Ousado Amor, para a gente ir refletindo sobre o amor de Deus, e convido as irmãs a estarem já em espírito de oração nesse momento e refletindo na letra dessa música, que é o ousado amor de Deus, porque nós estamos aqui exatamente por isso, pelo ousado amor de Deus. Glória a Deus por isso. Sobre mim. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. A paz, Patrícia, Ana Lúcia, sejam bem-vindas, minhas queridas. Eu respirar, soltaste tua vida em mim. Louvado seja Deus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Miriam Fonseca, paz. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Jaqueline, seja bem-vinda, minha irmã. Eu obedecê-lo. Obrigada, Ana Lúcia. Obrigada aí, Tolô. Está ótima aí a transmissão. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigada, Senhor, pelo teu infinito amor, Senhor. Obrigada, Deus, pelo teu infinito amor, por o Senhor ter feito essa ousadia de entregar o teu filho a nós. Muito obrigada para a nossa reconciliação. Ó Deus, para a expiação dos nossos pecados. Obrigada, Deus. Comigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. O amor de Deus lutou por mim e por vocês. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Glória a Deus. Tu tenha valor. Vera, seja bem-vinda. Boa noite. A paz, minha irmã. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante,
exuberante, infinito e ousado amor de Deus. Glória. Ana Esteliano, seja bem-vindo. Paz, minha irmã. Neidimar, minha querida, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. A paz. Louvado seja o amor de Deus. Glórias, aleluias. Eu amo muito esse louvor, mas vamos orar para a gente iniciar a nossa palavra de hoje. Heloísa, seja bem-vinda. Senhor, nós estamos aqui, Pai, para honrar o Teu nome e falar, Senhor, ó Deus, desse ousado amor. Falar de Ti, ó Pai, é honrar e Te engrandecer. Pai, obrigada pelas irmãs que estão aqui, meus irmãos que estão aqui hoje, Pai, comigo, podendo refletir sobre, Senhor, a Tua palavra e aprender, Pai, um pouco mais. Senhor, eu entrego os corações dos que já estão aqui, daqueles que virão, daqueles que ainda irão ver essa mensagem. Ah, Senhor, semeia nesses corações, fortifica esses corações na Tua verdade, que eles conheçam a verdade, porque a verdade liberta, e a verdade é a Tua palavra. Senhor, que a Tua essência, o Espírito Santo tem liberdade aqui no nosso meio. Pai, flua, Senhor, com liberdade dos meus irmãos. Flua, ó Deus, através, Senhor, aqui da Tua serva. E que Deus, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, ó Pai, as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Bem, Ana Cláudia, seja bem-vinda. Eu vou repetir o tema. Lígia, minha querida, seja bem-vinda, paz. Eu vou repetir o tema, né? Eu acho que não, eu coloquei na descrição, mas eu vou repetir. O tema que Deus me deu foi: entenda a vida que Deus te dá através de Jesus. E ele me deu o texto, se as irmãs estiverem com a Bíblia, é em Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 até o versículo 34. Amém? Então é Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 até o versículo 34. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer a leitura, né, do capítulo de Jeremias. Sueli, a paz. A palavra de Jeremias diz assim: a nova aliança com Israel. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os meus pais, com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Glória a Deus, que palavra linda. Quando Deus me deu essa palavra, eu orei assim: Senhor, meu Deus, eu fui confirmar, não que necessariamente caiu na mesma palavra, mas caiu: guarde os meus mandamentos, caiu, eu não lembro agora onde foi, eu falei assim, aí eu orei de novo, aí caiu Mateus, na genealogia de Jesus, no nascimento de Jesus. Ah, Senhor, o Senhor quer falar mesmo em Jeremias, tá? Já está tudo confirmado, vamos falar. E o que nós vamos falar aqui em Jeremias? O que Jeremias está falando? Está falando de uma nova aliança. Deus, né, para o seu profeta, né, o Jeremias, falou para Jeremias que ele faria uma nova aliança, né, com Israel. Opa, estamos falando de nova aliança, quer dizer então que existe uma antiga aliança. Então vamos lá. A Bíblia, minhas irmãs e irmãos, vai mostrar que Deus é um Deus de alianças. Deus faz alianças. Desde a criação do homem, do sopro de vida, né, que tornou o homem a alma vivente, né, lá no jardim, passando por Abraão. O Criador fez alianças com seu povo através dos anos, desde o princípio até os dias de hoje, e é através delas que ele se relaciona conosco. Mas um ponto crucial que é bom a gente começar a refletir a nossa mensagem de hoje: o que é uma aliança? O que é uma aliança? Então eu peguei uma definição de um pastor da minha igreja do curso de teologia, que falou assim, ele trouxe uma definição que eu gostei. Uma aliança
é um compromisso que une duas partes. Estamos ligados a Deus não por um contrato, mas por uma aliança. No contrato, as partes negociam entre si até chegarem a um acordo. Ok? Mas numa aliança não há negociação. A parte mais forte oferece tudo o que é e possui. A parte mais fraca, que pode aceitá-la ou rejeitá-la. Amém? Glória a Deus por isso. E é essa aliança que nós temos. A Bíblia ela coloca em foco, minhas irmãs, duas alianças. A antiga e a nova aliança. Somos filhos da nova aliança e precisamos estar firmados nesta verdade. A nova aliança, né, ela veio através de quem? De Jesus. É estabelecida por Jesus. Mas aqui, Deus já fazia um anúncio dessa nova aliança. Mas ele não dizia como. Mas ele já relatou aqui em Jeremias que ele faria uma aliança, né? Eis aí que vem dias. Quer dizer, ele joga para o futuro. Que eu estabelecerei uma nova aliança. A antiga aliança é a sombra da nova aliança. E a primeira tem tipos e símbolos que, óbvio, vão apontar para a nova aliança. Então quer dizer que o Velho Testamento ele vai apontar para a lei. Sim, exatamente. Nós estamos falando de lei e nós vamos falar de graça. Nós vamos falar dessas duas, né, dessas duas visões que a gente vive na nova aliança, a graça. Mas a gente tem que falar da antiga aliança porque ela está também, porque a antiga aliança, a lei, ela é eterna. Ela continua estabelecida, né, e é eterna. Enquanto o Novo Testamento ele vai apontar para a graça. Então, a gente quer dizer que a antiga aliança corresponde à lei. Já a nova aliança corresponde à aliança da graça. Nós vivemos na nova aliança, somos filhos gerados na graça. E o que nós desfrutamos hoje é o evangelho da graça de Deus. Através de Jesus Cristo. Nós estamos na nova aliança. E nós temos que entender que nós, já que somos dessa nova aliança, a aliança da graça, sabemos que a lei ela foi estabelecida a partir de Moisés, né, no Monte Sinai. Né? Então, portanto, nem tudo que está no Antigo Testamento se refere à lei, né? É lei. Mas a graça, a nova aliança que nós estamos refletindo hoje, é favor imerecido. Não merecíamos a graça de Deus. Éramos inimigos de Deus, mas a graça de Deus, ela foi derramada sobre as nossas vidas através do sacrifício de Jesus há mais de 2000 anos atrás. Mas aí vamos fazer uma pergunta. Deus fala com Jeremias que ele vai fazer uma nova aliança. Bem, para ele querer fazer uma nova aliança, ele já tinha a antiga aliança, ela já tinha as tábuas, já tinha as leis, através de Moisés. Deus deve ter visto alguma coisa que não... Essa lei como estava, não estava servindo. O que aconteceu então? Em Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 8, quem tiver com a Bíblia, em Hebreus, no capítulo 8, no versículo 7, faz referência a Jeremias 31, falando exatamente da antiga aliança. E aí a gente vai entender por que Deus estabelece então uma nova aliança. Em Hebreus, no capítulo 8, no versículo 7, está escrito assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Então ele faz referência ao Jeremias 31 que a gente acabou de ler. Então nesse versículo, aqui em Hebreus, acabamos de ler, vemos que a antiga aliança tinha um defeito. Porque o seu povo era imperfeito. Nós sabemos que para cumprir a lei, para você estar bem com o Senhor, você tinha que cumprir a lei toda. Toda a lei, não podia deixar uma de fora. A lei tinha que ser cumprida. Sendo que a antiga aliança também era imperfeita. Por quê? Justamente porque dependia da obediência do homem. Por causa dessa falha, nós perderíamos então a intimidade, a liberdade também do melhor que Deus tem para nós. Então, assim, se o homem não conseguia obedecer todas as leis, né, porque até mesmo Paulo fala, né, porque a lei ela aponta, né, para o pecado. Então as pessoas viam pela lei, olha, eu pequei aqui.
E aí eu errei aqui, eu morri, né? Porque o pecado leva à morte. Então, gerava sempre aquele sentimento, vamos recomeçar. E era um peso. E o que precisou? Isso começou desde o Éden, né? Quando Adão pecou. Mas em Romanos, a nova aliança, ela quer trazer uma nova realidade pra gente. Ela trouxe essa nova realidade. Em Romanos 5,19, diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O que é a nova aliança? O que o Romanos está querendo dizer para a gente? Que através de Jesus, pela obediência de Jesus, o homem não conseguia cumprir a lei, né? Ele não conseguia obedecer todas as leis. Mas a gente, em Cristo, a gente consegue, porque Cristo obedeceu. Cristo, a obediência de Jesus ter morrido na cruz, trouxe para nós, né, a justificação. Nós somos agora justificados. O que nós somos na nova aliança? Nós não somos mais pecadores, mas nós somos justificados, né, em Cristo Jesus. Nós somos justiça de Deus. Essa é a realidade da nova criação. E como a gente conseguiu isso? Isso foi a graça de Deus, a nova aliança, que deu essa possibilidade de sermos justificados. Em Cristo Jesus, somos então justificados, não mais pecadores. Jesus morreu na cruz para que todas as bênçãos espirituais caíssem sobre nós, não por causa da nossa obediência, mas por causa da sua própria obediência. O que nós estamos começando a aprender? Nós estamos em Cristo. Tudo é para Ele, e para Ele são todas as coisas. Exatamente, se Cristo foi obediente, nós, na nova aliança, essa obediência, nós conseguiremos também. Veja bem, minhas irmãs, que aqui em Jeremias 31, isso aqui só foi introdução, e eu estou aqui com o meu esboço, porque eu não quero perder nada. O Deus estabeleceu cláusulas da nova aliança, e são 4. E a gente vai começar a analisar essas cláusulas da nova aliança. Amém? Glória a Deus. E na nova aliança, Deus estabeleceu quatro cláusulas, 4 princípios. O primeiro deles é: na sua mente imprimirei as minhas leis, no versículo 33. Amém? Então, aqui Deus diz, já começa aqui, a mente. Quando a gente fala em mente, a gente fala mente, aonde tem o nosso raciocínio, aonde aqui é que a gente pensa antes de agir, aqui que a gente pensa, o coração, e o que a gente fala, ou o que a gente faz. Então, na sua mente imprimirei as minhas leis. Deus diz que escreverá as suas leis em nosso coração, não mais nas tábuas, como foi lá em Moisés, lá atrás, na antiga aliança, mas no nosso coração guardará a sua aliança, guardará a sua lei. Glória a Deus por isso. Escrever a lei no nosso coração, isso é uma grande diferença. Por que o coração, né? Na atualidade, no nosso mundo de hoje, né, na medicina, na ciência, geralmente considera que o cérebro é o centro diretor da atividade humana. Mas na Bíblia mesmo, no entanto, refere-se ao coração, né? Ao nosso coração. Esse seria o centro. O que é o coração, então, dentro da palavra de Deus? Fala da essência. Então quer dizer que ele guardaria, né, as leis dele no nosso coração. Então isso se tornaria o quê? A nossa essência. Porque quando morremos e nascemos com Cristo, nós somos nova criatura. Isso é possível através exatamente de Cristo, porque ele morreu, isso é graça. E aí a gente morre e nasce de novo, é a nossa essência, nós somos nova criatura, não temos a mais aquela essência do pecado. Nós somos renascidos em Cristo, estamos em Cristo. Isso é muito importante. Entender que nós temos uma natureza, nós temos um espírito, né, recriado, um espírito que vem trazendo exatamente isso, trazendo a essência do nosso Deus. A Bíblia, no entanto, né, refere-se ao coração. Bem, vamos entender um pouco mais. Eu vou fazer uma ilustração para as irmãs. Espero que todas estejam entendendo. Vou fazer uma ilustração aqui. Comigo, tá? Vamos, imagine que o seu filho, eu não tenho filho não, mas agora eu tenho.
Imagine que seu filho não goste de comer jiló. Detesta. Não dá para comer jiló. Não suporta. Vamos lá comigo no raciocínio. Agora imagine também que você tem o poder de colocar dentro do seu filho o desejo e o prazer de comer jiló. Oh, glória, né? Deus tem esse poder. Vamos lá para a Antiga Aliança? Na Antiga Aliança, trazendo essa ilustração, Deus dizia: comerás jiló. Vamos continuar com jiló. Se não comer, apanharás. Então, impunha como uma obrigação. O que a lei faz em relação a isso? No máximo, nos obriga a comer, né? Aí, colocando o exemplo do seu filho, ele vai comer o jiló. Mas por dentro, vamos falar de novo, falando do coração, essência, mas por dentro, algo mudou? Não. Apenas comemos para não sermos amaldiçoados. Era assim que era, então, assim, na nova aliança. A lei, na antiga aliança, a lei, ela aponta para o pecado. Nossa, ela aponta para o pecado, mostra o pecado leva à morte, mas a essência muda alguma coisa? Não. Na antiga aliança, o homem fazia as coisas mais por obrigação. Na nova aliança, Deus imprimiu em nosso coração a sua vontade. Nós temos agora a vontade de obedecer, porque isso já virou uma essência em nós, porque somos novas criaturas. E essa essência da vontade do Senhor já está em nós. Até mesmo os novos convertidos, que não sentem, né? Olha o primeiro amor. Ele sente essa essência, ele consegue sentir Deus, porque isso foi imprimido dentro do seu coração. Então, dentro de nós há um desejo, então, agora, ainda continuando o jiló, tá? Então, no seu filho, então, dentro dele agora tem um desejo de comer jiló. Agora, então, falando de nós cristãos temos um desejo de obedecer, de fazer a vontade do Senhor. Isso é conseguido como? Pela graça de Deus. Nós vivemos na graça, tá? Na antiga aliança, né, não matamos porque essa não é mais a nossa natureza, né, que agora é a natureza do amor. Então eu já sei, eu não quero matar, porque isso não mais faz parte da minha essência. Nós fomos recriados, nós fomos renascidos de novo, né, com Cristo Jesus. Morremos e nascemos com Ele. Então a minha natureza, assim, não adianta, a lei fala, não matarás, mas eu entendo isso, porque Deus colocou dentro de mim, dentro de você, a sua vontade. Ele imprimiu no seu coração. É a sua essência agora, é minha essência agora. Então eu sei que eu não vou matar. Não adulterar? Também, porque está inerente na minha essência e na sua essência. Não matarás, você não vai adulterar. Mas lembra que eu li lá na frente o que é uma aliança? A parte mais forte, ela oferece tudo o que é e possui. E a parte mais fraca pode aceitá-la ou rejeitá-la. E aí a gente vê nesse meio termo que às vezes, mas eu conheço, né, alguém que estava no caminho do Senhor, mas errou e adulterou. Mas na nova aliança, na graça de Deus, você já tem um céu aberto. E se você se arrepender de todo o seu coração, Deus ele vai te perdoar e você vai prosseguir. O que temos é que entender, meus irmãos e minhas irmãs, hoje aqui na reflexão dessa palavra, é que a vontade de Deus, sua lei, é a parte da nossa natureza. Apenas devemos viver de acordo com ela. Amém? Glória a Deus. O que é viver de acordo? É obedecer a palavra de Deus. Eu vivo na nova aliança, a qual o esforço não é meu, não é seu. Cristo está junto conosco, porque nós estamos em Cristo. A gente vai entender esse pouquinho lá na frente. Porque nós vivemos para honrar e glorificar o nome do Senhor. E quando é viver de acordo com ela, né, de viver de acordo, né, com a vontade, com a lei, é porque nós temos que aprender a palavra do Senhor e viver numa vida de obediência, de se posicionar de acordo com a palavra. Nós temos que viver de acordo com aquilo que a palavra diz que nós somos. Nós vivemos debaixo da graça de Deus. Viver na graça de Deus não te dá direito à libertinagem, a pecar, não é nada disso.
A graça de Deus é o favor imerecido que está sobre a minha vida e está sobre a vida de vocês. É o que nós temos que entender, o que? O cristão ele tem que entender a palavra de Deus. Para poder nós vivermos na altura da palavra, da realidade da palavra. Porque quando a gente não vive na realidade da palavra, vem o diabo e lança várias mentiras pra gente. Olha, você tropeçou aqui, você pecou ali, e você saiu já do favor. Não, você não saiu do favor de Deus, nunca você vai sair do favor de Deus, você já entrou na aliança, essa é a vida. O que nós estamos refletindo não é porque você tropeçou aqui que o diabo, você já perdeu, você não serve para ficar com ele. Mentira, e tem muita gente que está fora da igreja porque, não consigo voltar, tenho vergonha. Não tem vergonha não, pede para o Senhor, porque você está debaixo da graça. Pede para o Senhor, se arrepende verdadeiramente e você volta. A gente vai falar isso mais à frente. A gente não pode deixar de acreditar. E uma coisa que a gente tem que entender, minhas amadas irmãs e irmãos que nos estão assistindo aí. Entenda, nós não devemos pensar que hoje obedecemos a Deus baseados na obrigação ou por medo da punição. Nós obedecemos porque temos um novo coração. Tem muito crente que fala, gente, eu tropecei aqui, aconteceu uma coisa ali na frente, foi castigo de Deus. Não é castigo de Deus, Deus não nos castigou por causa disso. Sabe por que não? A gente acabou de louvar o ousado amor. O amor de Deus é o 1 Coríntios 13. O amor de Deus não é egoísta. Ele não vai deixar de te amar porque você errou, porque você falhou ali. Ele me colocou uma doença. Porque aconteceu, eu fiquei sem dinheiro. Deus não trabalha com barganha. Vamos aprender quem é Deus? Vamos olhar a palavra de Deus. Deus não trabalha com barganha. Deus não tem um amor egoísta. O amor de Deus é ágape. Ele já foi derramado. Para de pensar fora do contexto da palavra de Deus. Você está vivendo debaixo da graça. Favor imerecido. Você tem que saber a altura que você é. Você é filho amado de Deus. Você fazendo certo ou fazendo errado, o favor já foi derramado. Você vive debaixo da graça. É isso que nós temos que entender, é isso que eu também estou entendendo, porque essa palavra está aqui, para mim, a palavra viva, para mim também, para nós. A gente tem que pensar a altura da palavra. Ele não vai, porque aconteceu, porque eu fiquei doente. O amor de Deus não é barganha. Peraí, deixa eu ver o que você fez. Você fez 2 coisas certas. Que bonitinho, então eu vou te dar aqui uma benção. Deus não trabalha com isso, quem trabalha com isso é o diabo, gente. Deus não trabalha com barganha, Deus já distribuiu o seu amor, é o ousado amor de Deus. Vivemos assim. E porque nós temos um novo coração, nós não vamos obedecer a Deus por punição, por medo, porque eu tenho... Não, nós temos um novo coração. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3, para a gente fechar nessa ideia, que a gente nós não devemos pensar que nós estamos obedecendo, não estamos debaixo da lei não, tá? Essa essência, de obedecer, da vontade de Deus, a lei está aqui, a gente vai cumprir porque a nossa natureza já é diferente, então eu consigo cumprir, pela graça de Deus, não pelo sozinha, pelo meu esforço. Em Filipenses 2, no capítulo 3, diz assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Olha aí a essência de novo no coração. O que é a nova aliança? A antiga aliança, o homem sempre estava desobedecendo, porque o homem era imperfeito, estava sempre fracassando. Sabe? Aquilo que a gente sempre fala que é tentar tapar a cabeça e destapar o pé. Tapava o pé e destapava a cabeça. A gente não conseguia cumprir toda a lei. Aí o que Deus fez? Não tá legal. O que ele fez? Lá em João fala que o verbo se tornou carne e habitou no meio de nós. Ele mandou o nosso filho para quê? Para que a graça de Deus fosse derramada. Porque agora você não faz nada sozinho. Por que não fazemos mais nada sozinho? E nós vamos conseguir cumprir a lei. Veja bem o que nós acabamos de falar em Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós. Olha só a vontade de Deus no nosso coração. Através de quem? Do Espírito Santo. Isso é graça. Graça. Porque ele vai operar em nós o efetuar, segundo a sua vontade. Nós somos da nova aliança. Quem estabeleceu a nova aliança? Jesus Cristo. E nós estamos em Cristo.
Então, eu posso dizer que eu sou obediente, você é obediente, porque você está em Cristo, porque você está debaixo da obediência de Cristo. Isso é graça de Deus. E o Espírito Santo vai operar em nós a vontade de querer o efetuar, porque isso é o amor de Deus. Isso é a graça de Deus. É isso que nós devemos entender. Eu não preciso fazer por obrigação. Eu não preciso temer a Deus. Eu não preciso, né, ficar na obrigação. Meu Deus, agora ele vai me castigar. Não é isso. O amor de Deus não é barganha. O amor de Deus já foi derramado. O amor de Deus morreu na cruz por nós. É isso que nós temos que entender, que nós somos amados de Deus. E a graça de Deus nos trouxe a liberdade para termos intimidade com o Senhor. Não é liberdade para pecar, não. Não é libertinagem. A graça te dá a liberdade de você ter intimidade com o Senhor, de buscar ao Senhor. Porque quando vivia na lei, o homem estava sempre pecando, não desenvolvia na verdade, uma intimidade com Deus, né? Tão grande como a gente consegue agora. Tá travado, gente? Tá travando? Ai, Jesus. Travou, gente? Parou. Tá travando? Oi? Estão me ouvindo, gente? Vocês? Amém? Vocês estão conseguindo me ouvir? Conseguindo falar comigo agora? Tava tudo certo? Porque tá travando. Agora tá ok? Segundo ponto. Vamos lá, por causa da hora. Segundo ponto. Segunda cláusula da lei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Glória a Deus por isso. Então, Deus aqui afirma que somos o povo dele. Você sabe o que isso significa para as nossas vidas? Nós somos o povo, propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo eleito, né? Somos criados por ele. Então, se ele é o nosso Deus, nós teremos cura. Se ele é o nosso Deus, nós teremos provisão. Se ele é o nosso Deus, seremos totalmente supridos. Glória a Deus por isso, aleluia. Porque tudo nós conseguimos através de Cristo Jesus. Lembra-se do tema. Entenda a vida que Deus te dá através de Jesus. Glória a Deus, isso é graça. Na antiga aliança, mesmo sendo Deus dele, o povo tinha que ficar distante. O céu estava de bronze, né? O véu não tinha se rasgado. O véu só se rasgou com Jesus Cristo. O véu se rasgou, a gente pôde reconciliar, ter acesso livre ao Senhor através da morte de Jesus. A nova aliança estamos mais do que próximos. E uma coisa mais importante, nós temos Deus dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, residente dentro de nós. E o mundo, né, minhas irmãs e irmãos, insiste em mostrar que Deus é um Deus distante. Eu vi uma atriz falando, ela é candomblecista, que ela falando, porque a nossa... porque no candomblé a gente trabalha com ancestralidade. Então, quando se faz a sessão, ela quis dizer que toda a ancestralidade, né, a hereditariedade estava presente. Só que nosso Deus, né, ela não sabe, que ele é um Deus presente. Primeiro porque ele está dentro de nós, né? Não está alheio a nós. E quando Jesus se faz presente, o povo de Deus também se faz presente, porque toda conquista, tudo aquilo que ele conquistou, né, nós temos aí, né, os heróis da fé, nós somos ligados à videira verdadeira. Nós também temos os nossos irmãos da fé. E ela fala que Deus é distante. Deus não é distante. E aqui a palavra de Deus mostra isso. Ele nunca quis ficar distante, até porque Deus é um Deus relacional. Ele é um Deus que quer ficar
aberto e ele se faz presente. Então, assim, o que a gente vai dizer para o mundo? Não, eu tenho um Deus que habita em mim, eu tenho um Deus que a sua vontade, né, aquilo, né, a vontade de Deus, a sua palavra está no meu coração, é minha essência agora, eu vivo debaixo dessa essência de Deus, eu vivo debaixo da graça de Deus. Então, Deus nos deu Jesus como nosso presente para que nós possamos crer e viver essa liberdade, né, em Cristo Jesus, para que nós possamos adorar e viver essa vida em liberdade. Amém? Terceira cláusula. Espero que eu não esteja correndo. A terceira cláusula, né, que a gente leu em Jeremias, né, da Nova Aliança, que diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo, conhece ao Senhor. Por que Deus falou isso, né? Não ensinará jamais cada um ao seu próximo. Aqui fala de um conhecer intimamente. Esse conhecer não é de conhecimento, de sabedoria, mas é de conhecer, de ter relacionamento. Por isso que é um conhecer intimamente. Na Nova Aliança, todos conhecerão a Deus intimamente. Porque o véu já foi rasgado, o céu já está aberto. E a todo momento eu posso estar falando com o Senhor. Eu estou dentro do ônibus, eu estou orando. Eu estou lavando louça, eu estou orando. Eu estou indo, né, andando, caminhando. Eu estou orando ao Senhor. Então, todos na Nova Aliança têm acesso a Deus. Basta cada um se posicionar e começar a orar, começar a buscar essa intimidade no Senhor. Então, esse conhecimento de Deus hoje é intuitivo. A gente sente, está dentro de nós, é no Espírito. Tá? No Espírito, nosso coração, né? Nossa essência. Nós temos como sentir e perceber Deus. Aqueles que buscam têm que ter uma vida de oração, minhas irmãs, meus irmãos. Aqueles que querem conhecer o Senhor têm que viver uma vida de oração, uma vida, né, dedicada a orar ao Senhor. Porque essa vida, você só vai conhecer a Deus se você tiver um relacionamento com o Senhor verdadeiro. Como é que eu vou sentir, né, o Senhor? Eu faço essa pergunta essa noite só para uma reflexão. Você tem percebido Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Porque quando a gente ora, é um diálogo. Você está conversando com o Senhor, você tem que ter o tempo também de ouvir a resposta de Deus. Então, assim, você percebe Deus no seu dia a dia? Porque isso aqui é o intuitivo, ó. Eu percebo, eu ouço a voz do Espírito Santo. Como é que é o seu relacionamento? Se não tem, vamos buscar em oração. Não tem nada perdido com Deus. Se não tem, busque ter uma vida assim, de oração, de ter uma vida de louvor, de estar o tempo todo, sabe, com o pensamento ligado no alto. Isso você vai ter intimidade, porque essa intimidade não tinha na antiga aliança, tá? Com todos. Na Nova Aliança, nós vivemos debaixo da graça. Então, nos te dá essa liberdade. O céu está aberto, está rasgado. Então, nós temos acesso a Deus a todo momento. A hora que quisermos, deitado na cama, Senhor, pensando em alguma coisa, você começa a orar, começa a conversar com o Senhor. Isso é ter intimidade. Até mesmo os novos convertidos conseguem ter essa intimidade, porque sentem, é intuitivo. Quarta cláusula daqui do Jeremias que a gente leu, quarta cláusula da Nova Aliança. O quarto e último diz assim: dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha, dos seus pecados jamais me lembrarei. Pela morte de Jesus, Deus não nos trata mais como na antiga aliança. Nela, além de não esquecer o pecado, ele diz que o visitará até a terceira e quarta geração. Êxodo 20, no versículo 5. Deus não trata mais os seus filhos de acordo com o pecado. E para aquele que crê na obra redentora de Cristo, o pecado não é mais um problema. Quer dizer, o pecado significa errar a rota. Mas se você pecou, vamos lembrar de Paulo, você tem um advogado no céu que é Jesus Cristo. Se você se arrepender, se posicionar verdadeiramente e chegar para o Senhor, não é assim, nós temos meio que, o homem tem meio que a síndrome de Adão e Eva. Quando pecaram, foram atrás da moita. Quando as pessoas erram, elas também somem de Deus. Eu não posso chegar perto do Senhor porque eu estou errado. Na Nova Aliança, na graça, é o contrário. Você errou, você tem que ir, a sua rota é ir em direção ao Senhor. Não é fazer como Adão e Eva fizeram, se escondendo atrás da moita, não. Nós temos que encarar o nosso Deus e falar: Senhor, desculpa.
mas eu errei aqui novamente. Senhor, essa área para mim aqui, eu sou muito fraco, eu sou muito fraca. E começa a orar, coloque isso em oração. Senhor, eu preciso ter o fortalecimento nessa área, porque eu não quero ficar errando mais. Paulo já disse, nós temos um advogado no céu. E uma coisa mais importante, dos seus pecados jamais me lembrarei. O que quer dizer isso? Quando você vai para Deus e apresenta sua fraqueza e se arrepende genuinamente, derrama seu coração, você levantou dali, não precisa ficar orando de novo por esse pecado, porque naquela primeira oração Deus, eu não vou mais me lembrar do seu pecado. E por que você fica, e muitos crentes ficam fora da igreja porque acham que Deus fica lembrando do pecado? Isso aí é a antiga aliança, ou você está na nova aliança, a nova aliança é graça, a graça não lembra do seu pecado. Essa é a realidade da palavra de Deus. Vamos conhecer a palavra de Deus e viver de acordo com a palavra de Deus. Deus ele não vai lembrar do seu pecado, mas se você for buscar, como eu disse, você foi lá, foi para Deus, se arrependeu, você levantou da sua oração, saiu da oração, Deus já esqueceu do seu pecado, tchau, segue, continua vivendo, continua buscando, continua entregando a sua vida ao Senhor, acabou, isso é graça. Não vivemos mais debaixo da lei para Deus ficar lembrando até a quarta, terceira geração, não, acabou, é isso, né? Lembra, em Hebreus fala dos heróis da fé. E lá listam tudo aquilo que eles fizeram, mas muitos daqueles homens erraram também, pecaram também. Mas está escrito lá em Hebreus, dos heróis da fé, algum pecado deles? Não, porque na nova aliança Deus não vai se lembrar dos seus pecados. Se você se arrependeu, se apresentou os seus pecados diante do Senhor, se arrependeu, tchau, pecado, acabou. Sabe por quê? Porque Deus é amor ágape. Deus não vai envergonhar ninguém, não vai ficar jogando na tua cara. Não existe amor de barganha para Deus. Toda hora eu vou. A gente que faz isso. Olha só, lembra daquela vez que você... Isso não é amor, gente. O amor, ele lança fora, sabe? Eu não vou trabalhar dessa forma com vocês. Eu amo vocês o suficiente. Eu não vou ficar lembra daquela vez que você me fez isso? Nós erradamente fazemos isso. Mas se conhecemos a palavra de Deus, a gente tem que fazer exatamente como Deus faz. Se Deus não lembra, para que você vai ficar jogando na cara da pessoa, vai ficar humilhando a pessoa? Isso não é o evangelho de Deus. Viva na graça, meus irmãos e minhas irmãs. É isso. Não pode ficar lá o tempo todo apontando. Deixa Deus trabalhar também em determinadas situações da sua vida. E vamos lá. Então Deus não trata seus filhos de acordo com o seu pecado, né? E os pecados, né, nesse caso, não é mais problema. Por quê? Porque os céus não resistem aos pecados dos crentes da nova aliança. Se você se arrependeu, se apresentou, tropeçou, acontece, pode acontecer. Mas você foi sincero, você se apresentou a Deus, ele não vai lembrar mais. Acabou a sua oração, não precisa nem ficar lembrando daqueles pecados que você voltou a pregar, fico lembrando que eu fiz, que adulterei, que eu fiz. Esquece isso, Deus não lembra. Por que você vai ficar lembrando? Viva a oportunidade da reconciliação, viva a nova vida em Cristo. Acabou, você pecou, acabou, você não vive mais naquela vida. Até porque, meus irmãos, na nova aliança, como eu li lá na frente, nós somos justiça de Deus, nós somos justificados. Cristo, que não tinha pecado nenhum, se fez pecador por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então hoje eu não posso dizer que nós erramos em algumas falhas, mas nós não somos pecadores, porque falar que nós somos pecadores significa que nós vivemos como aquelas pessoas que pecam todo dia, porque aquilo ali, o pecado para essas pessoas, para os pecadores, é normal. Para o ímpio, todo dia ele está pecando, todo dia ele adultera, todo dia ele trai, todo dia ele rouba. É um ciclo. A gente não está mais nesse ciclo. Então não podemos chamar de pecadores toda hora. Nós somos justiça de Deus. Nós somos justificados. Isso é a graça de Deus. Isso é a nova aliança. Nós somos justificados. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Lembra novamente do título? Entenda a vida que Deus te dá através de Jesus. Por que através de Jesus? É porque tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Foi através de Jesus que a graça de Deus foi derramada. Foi através de Jesus que nós fomos salvos, reconciliados. E é por Jesus. O que aconteceu lá na cruz? Nós fomos enxertados em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo. Então, a nova aliança, a graça, ela nos dá a oportunidade de termos intimidade com Deus. Além de ter intimidade, Deus ainda foi mais ousado de se colocar dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo.
Nós vivemos aqui, a sua vontade, ela está aqui. Eu consigo cumprir a lei porque eu estou em Cristo. Olha, vocês não vão fazer nada mais sozinho, não. A minha lei está em você, mas vocês estão em Cristo. A força vem de Cristo. A sua suficiência é em Cristo. Então eu vou conseguir, a minha natureza foi recriada, a permanecer em Cristo e a não errar, porque a minha essência foi modificada e porque Cristo está junto comigo, Ele faz junto comigo, Ele está junto comigo, Ele caminha junto comigo, porque eu estou nele. Por eu estar nele, eu sou santa. Por você estar em Cristo, nós somos chamados de santos. Então, por isso, olha, como é que eu venço o pecado? Se você tiver uma vida de oração, que é essencial para a vida do cristão. Se você quer ter intimidade com o Senhor, você tem que ter uma vida de oração. Tem que conhecer a palavra de Deus também, tem que buscar. Você está em Cristo, nova criatura você é, nós somos nova criatura. Então, a minha conclusão minhas irmãs e meus irmãos, se quisermos desfrutar do céu aberto e da bênção de Deus, devemos permanecer em Cristo. E essa expressão em Cristo, é até uma expressão hebraica, indica um posicionamento. Qual é a nossa posição hoje? Por isso que eu falei lá atrás, crente, meus amados irmãos, vivam de acordo com a palavra, se posicione de acordo com o entendimento da palavra de Deus. Se posicione para aquilo que está escrito, né? Que Deus deixou para a gente. E nós vivemos não debaixo da lei, nós vivemos debaixo da nova aliança, desfrutamos da graça de Deus, e pela graça de Deus, nós somos filhos de Deus, estamos em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição. Quando te perguntarem qual é a sua posição? Eu estou em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus. A expressão, então, indica esse posicionamento. Estar em Cristo nos torna santos, como eu já disse, porque estamos em união com Ele. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá em Cristo. Porque Cristo conquistou tudo pra gente na cruz. A gente fala assim, olha, Cristo conquistou tudo pra gente na cruz. Isso é graça. Entenda, se você fala que Cristo conquistou tudo, é exatamente isso, porque Deus vai nos dar através de Cristo. Tudo que Deus tinha para dar, Ele nos deu em Cristo Jesus. O Pai, como eu disse, enxertou-nos, né, em Cristo, de tal maneira que nós nos tornamos participantes de tudo que Ele é e tem. Aleluia, glórias a Deus. Nós estamos assentados nas regiões celestiais, porque Cristo está assentado, como nós estamos em Cristo, nós também estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Essa é a nossa identidade, isso é que a graça nos concedeu, isso é a nova aliança. E é dessa forma, é nessa altura que nós devemos desfrutar da vida de Cristo. Cristo trouxe pra gente uma liberdade. Essa liberdade é de viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor, é viver uma vida desfrutando da presença do Senhor, é aquele movimento do céu da terra para o céu, de você orar para Deus e Deus derramar sobre nós. Nós desfrutamos as bênçãos, nós temos saúde, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então Deus já venceu tudo por nós. Por que a gente tem... Olha só, por que a gente tem uma mente, às vezes, de derrotado para determinadas situações? Você vive debaixo da graça. E nenhum filho de Deus tem que ter pensamento de derrota. Porque, olha só, a lei do Senhor, a nossa nova aliança, a nossa essência já está aqui. A vontade de Deus está no nosso coração. Se Cristo já venceu, somos mais que vencedores de Cristo Jesus, nós temos tudo, nós podemos, Deus pode suprir, Deus pode curar. Então a gente tem que começar a trazer a palavra aqui. Por isso que Deus falou, a primeira coisa que Deus quis tratar nessa nova aliança foi na mente. Eu preciso metanoia, eu preciso vou imprimir a minha lei na mente deles, porque precisa de ter isso, e nós precisamos entender a palavra de Deus. Nós vivemos, o Evangelho é a graça de Deus, e nós precisamos entender esse Evangelho da graça, porque assim a gente não vai viver fora do contexto daquilo que Jesus já conquistou por nós na cruz. E é dessa forma, é essa vida que Deus oferece pra gente. Deus fez tudo por nós, nós não podemos, não é nada pela força do nosso braço, não é na exaustão, mas é pelo fluir do Espírito de Deus, é pelo fluir do poder de Deus através de nós, é porque Ele já nos amou tanto e deu o seu Filho. Essa é o amor, o ousado amor de Deus que fez por nós. Ele via que a antiga aliança, nossa, vocês são, o tempo todo está errando, o tempo todo está desobedecendo, então
eu preciso me aproximar, eu preciso trazer a minha essência para dentro de vocês. Essa é a graça, essa é a nova aliança. É isso que nós desfrutamos no Evangelho. Nós temos que trazer essa realidade, não andar com pensamento de derrota. As lutas vêm, as situações vêm, mas Cristo está conosco. E nós devemos obedecer a palavra de Deus, porque nós já temos a vontade dentro de nós, a essência. Essa vontade já foi colocada, porque a nossa natureza, nosso espírito já foi recriado. Espírito, né? Nós somos uma nova criatura, somos filhos de Deus. E a vontade de Deus está aqui impressa no nosso coração, está no nosso espírito. É a nossa essência. Qual é a nossa identidade? Somos filhos de Deus. Nós somos exatamente, né, trazendo aí filhos de Deus, reconciliados. Estamos em Cristo, conquistamos tudo em Cristo, oramos em Cristo, clamamos em Cristo. E nós temos que fazer tudo para louvor da glória do Senhor em Cristo Jesus. Essa é a nossa nova aliança. Essa é a graça de Deus. Amém? Amém, minhas irmãs. Eu amei trazer essa palavra, porque assim, primeiro me deu muito medo e eu aprendi tanto com essa palavra, tanto porque nós, como eu falei, nós estamos refletindo, tanto eu quanto vocês, meus irmãos e irmãs, estamos refletindo e aprendendo um pouco mais dessa palavra de Deus. E Deus, né, como nos ama muito, eu tenho todas as lives, como eu tenho aprendido com as minhas irmãs, com meus irmãos, com os pastores, todos que vêm aqui. É um derramar da graça de Deus, é um derramar do amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Espero, minhas irmãs, que o Espírito Santo de Deus continue falando aos corações de vocês. Continue trazendo essa verdade, imprimindo essa verdade. Que nós possamos andar na altura. Nós somos filhos da nova aliança. Nós temos a graça de Deus, um favor imerecido. Tudo já foi conquistado. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nós já somos curados porque Deus é o nosso Deus. Se Ele traz a saúde, nós temos saúde porque nós estamos em Cristo. Então, assim, a gente tem que entender que não devemos andar fora do contexto da palavra de Deus. Amém? Eu vou deixar aqui no último louvor, rapidinho, acho que dá tempo, 10h09. Eu já vou finalizar no máximo umas 10h15 e uma horinha, desculpa, foi um pouco longo, mas eu vou deixar um louvor para a nossa meditação. Enquanto isso, as irmãs, eu agradeço por cada uma das irmãs, dos irmãos que estiveram presentes. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de aprender a palavra de Deus muito mais. E todas as vezes que eu venho aqui na live, o grupo das guerreiras de oração é uma bênção. Eu tenho aprendido muito, muito, muito mesmo com cada um de vocês e essa oportunidade. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou colocar esse louvor aqui. Espero que vá. Porque a gente só consegue as bênçãos, né? Pela graça e nova aliança, através de Jesus, né? As bênçãos foram derramadas, as bênçãos das regiões celestiais. Nós somos mais do que abençoados. Espero que vocês estão conseguindo ouvir? Que faça brilhar seu rosto em ti, conceda a sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda a sua graça e te dê paz. Vamos cantar, irmãs. Amém, 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 amém.
que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, se a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame por até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, tua presença tu acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, e quem te em contigo é por ti, é com dia e de noite, quanto a entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Deus é por nós. Louvado seja o ousado amor de Deus que nos permite desfrutar dessa graça e das bênçãos de Deus. Aleluias. Amém. Amém. Amém, Deus, louvado seja Deus. Pai, eu agradeço pelos meus irmãos e irmãs estarem aqui, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigada, Senhor, ó Deus, pela graça que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Porque todos aqueles que creem no Filho, que creem, Senhor, ó Deus, no sacrifício de Cristo, Senhor, ó Deus, a vida, Senhor, ó Deus, é transformada. É um novo de Deus. Vem a graça do Senhor sobre nós. Pai, estamos em Cristo Jesus, por isso, ó Pai, o esforço não é só nosso, é o esforço de Cristo, porque Ele já fez, Ele já conquistou tudo na cruz, e em nós nós podemos, Senhor, desfrutar, ó Senhor, dessa bênção, desfrutar, Senhor, ó Deus, da presença de Deus habitando em nós, desfrutar do amor de Deus, do ousado amor de Deus. Pai, obrigada. Obrigada por ter escolhido cada um de nós, Senhor. Porque antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu. Essa é a verdade. E agradeço a Deus por essa nova aliança que estamos desfrutando, em que vivemos, e que nós possamos, tanto eu e meus irmãos, viver à altura dessa graça, viver à altura desse evangelho, viver à altura da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Rejeitamos toda a mentira do inimigo, rejeitamos toda a mentira do diabo, Senhor, contra as nossas vidas, contra a nossa identidade, contra a nossa, Senhor, existência de vida, porque nós estamos em Cristo, então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Assim, Senhor, eu te oro e te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, minhas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem na paz, que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações, que Deus continue derramando do seu amor, da sua paz, da sua infinita graça. Amém. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Beijo. Fica com Deus. Amém. Deus seja louvado. Tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória a Deus por isso. Amém. Beijo, gente. Fica com Deus, meus irmãos e irmãs. A paz do Senhor. Amém?